Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Gustavo, editor do Porquê. Eu sou Mauro, economista do Porquê. E começa agora mais um Economia é tudo! Mauro, Bolsonaro. Vamos voltar a falar dele um pouco? Vamos falar dele Não um pouco. exatamente dele, mas por causa dele. Não sei se por causa Será? dele, não sei se por causa dele, mas sim, ele tá envolvido de alguma na forma nessa polêmica. Eu não sei polêmica. se dizer se é por causa dele nesse caso, mas é um tema importante. Mais médicos não acabou, mas o contrato com Cuba foi rompido. Foi rompido. Vários médicos tinham vindo para o Brasil a partir de 2013 Isso. para ocupar uma lacuna que tinha no Brasil de médicos, sobretudo nas cidades do interior aqui do país. Sim. Depois que o Bolsonaro foi eleito, as regras iam mudar em relação a Cuba e Cuba resolveu sair fora do programa. Mas ele nem tinha começado nenhuma Exato. negociação, com base em declarações. Só. Exatamente, com base em declarações. E a gente vem aqui tentar pacificar um pouco essa conversa. Você encontrou uma pesquisa Isso, que avalia um pouco dos efeitos do Mais Médicos aqui no Brasil, né, Mauro? Isso, exato. Fala um pouco pra gente dos principais efeitos. É um paper que acabou de sair num jornal super bom, Tá. internacional super bom, então tem bastante reputação. Certo. É um paper do Vladimir Carrilho com José Félix. E eles estão olhando para a saúde de recém-nascidos, é uma coisa muito específica. Né? Por que saúde de recém-nascidos? Eles argumentam que eles conseguem captar um efeito mais de curto prazo. Seria mais fácil pegar Mais já a fácil situação. nesse tipo de coisa, por causa que a gestação é uma coisa mais de curto prazo e tem impacto forte sobre a saúde da criança depois. Né? Então eles vão olhar para isso. Tá? Primeira coisa que eles olham é falar, se de fato aumentou o número de médicos para esses municípios em que o Mais Médicos foi mais importante. Então tem municípios que são elegíveis ao Mais Médicos e entraram ao Mais Médicos, tem municípios que não são. Então eles vão comparar esses dois grupos. Então eles encontram primeiro, aumentou o número de médicos nesses locais mais do que no resto. Então é evidência que tem mais acesso a médico. Então eu recebi umas coisas, você deve ter recebido, o pessoal aí em casa deve ter visto. WhatsApp aí, pessoal mandando. O WhatsApp contrataram cubanos, mas mandaram embora brasileiros. Então pode ser que seja verdade, mas no agregado não parece ser o caso, por causa que está aumentando o número de médicos nesse município. O número total, né? O número total. Então, se tiver um efeito, ele não é tão forte assim a ponto de ficar no 0 a 0. Então, primeira coisa, teve aumento do número de médicos. E é mais em unidade básica de saúde, é mais médico público. É que é aquele primeiro atendimento mesmo. Isso, então está bem focado nisso. Então tem um aumento do acesso. É o que o pessoal os médicos vão chamar de saúde da família. Isso, tá bem claro que o aumento acontece nessa margem. Aí eles vão olhar para o resultado não aparece. Não tem nenhuma evidência. Não tem nenhuma evidência de que melhorou algumas medidas de saúde para recém-nascidos. Por exemplo, mortalidade no primeiro ano de vida, peso do bebê ao nascer, nascimento prematuro, nada disso tem efeito. Então, os municípios que foram atendidos e não foram atendidos, eles têm tendências muito parecidas. Certo. Então, vamos olhar o que aconteceu, né? Então, o número total de visitas a médicos das pessoas, em particular de visitas pré-natais, aumentou. Só que o número de visitas totais que as mulheres estão fazendo está no 0 a 0. Então o que está acontecendo? Está caindo visitas de enfermeiros. Então o número de visitas totais está no 0 a 0, visitas de médico subiu, visitas de enfermeiro caiu. Meio que os médicos ocupando o papel que estava talvez sendo exercido pelos enfermeiros. Isso. Então, e aí eles mostram que enfermeiros também são super importantes no atendimento pré-natal. E o que está acontecendo é que provavelmente eles estão fazendo a mesma função. Então uma coisa para a gente pensar, agora acabando mais médicos, vai faltar médico nesses lugares porque os médicos não estão querendo ir. Os médicos são super mal distribuídos no Brasil e aparentemente não é atrativo para esses locais. Pois é, até lembrando quando começou o programa Mais Médicos, a primeira fase ali era só para médicos brasileiros. Isso. Caso fossem ocupadas as vagas, não se recorreria a médicos estrangeiros. Isso. Não foram ocupadas as vagas e assim teve prosseguimento o programa como a gente conhece. Então, provavelmente, enfermeiros podem cumprir parte do papel. Lembrando, isso é só um pedaço do efeito, é só um efeito muito específico. Isso, a gente está dizendo não estou falando que o Mais Médicos não teve efeito geral. Certo. Outras coisas são mais difíceis de captar num prazo tão curto e provavelmente teriam um efeito. Vai ser muito difícil saber também, né? Por causa que o programa vai acabar. Do jeito como ele existe, não vai está existir falando mais. assim que o programa não teve efeito nenhum. A gente está falando nessa margem específica, aparentemente não teve. Para se perceber se tem algum efeito, não precisaria do programa continuar por um pouco mais tempo. E pegar efeito sobre saúde de adultos também, coisas mais de longo prazo. E no longo prazo, por exemplo, no próximo vídeo a gente vai falar sobre isso, sobre como afeta, por exemplo, lá na frente, a renda da criança, do futuro adulto, a qualidade de vida que ela tem na infância. Claro. E a gente vai falar disso no próximo vídeo? Vamos falar no próximo vídeo. E por enquanto, eu conto com você lá no porquê.com.br. Tem Instagram, tem Twitter, tem Facebook.
No final do vídeo tem todas as redes para você acessar. Enquanto isso, conto com você se inscrevendo no canal. Toca o sino para não perder nenhum vídeo. Até a próxima. Abraço.